Fala, guerreiros e guerreiras, como é que vocês estão? Tranquilos? Galera, de volta ao canal aqui, depois de um hiato de praticamente 6 meses, né? Os prestadores de serviços de internet nessa cidade aqui são complicados, mas enfim, problemas resolvidos com a internet. E hoje eu gostaria de falar de um filme, galera, chamado Dívida de Honra, um filme de 2015, né? Que traz aí no elenco a Hilary Swank como a Mary Pickard, interpretando a Mary Pickard, o Tommy Lee Jones interpretando George Bridges. Também tem no seu elenco principal a Grace Gummer, a Miranda Otto e a Sonja Richter. Tem aí outros atores de renome, né, no elenco de apoio, inclusive a Meryl Streep, que faz uma participação no final do filme. Mas desses eu não gostaria de falar. Eu vou me ater ao elenco principal, que nos traz a Hilary Swank, o Tommy Lee Jones, a Miranda Otto, a Sonja Richter e a Grace Gummer. Pessoal, esse filme é um western que se passa no ano de 1800 e alguma coisa, eu não me lembro a data exata agora. É um filme sensacional. É um western que não é um western de muita ação, tem um ou outro ponto, um momento ou outro de ação no filme, só que é algo mais, né, dosado. Na verdade, isso aqui é um drama, é um western drama, podemos dizer assim. O filme vai contar a história da, da personagem interpretada pela Hilary Swank, que se chama Mary Pickard. Ela é uma solteirona ali, né, naquele vilarejo, eles moram em um vilarejo. E tipo, ela é uma solteirona já na casa dos seus 30 e poucos anos, que não conseguiu, né, se casar. Segundo o elenco do filme, os homens da época achavam que ela não tinha atrativos físicos, né? Por conta da Hilary Swank, que interpreta Mary Pickard, ter uns traços assim mais, né, mais rústicos, até um tanto quanto masculinos. Eu pessoalmente, como atriz, eu acho a Hilary Swank uma atriz belíssima. Mas no filme, eles usam esses traços, né, dela singulares para querer justificar que os caras não se interessam por ela para casamento, porque ela não tem atrativos, e outra que ela é mandona, ela é muito independente, e ela é muito turrona, muito bandona. Resumindo, é por isso que ela não conseguiu se casar. Essa mulher é independente, ela tem seu ranchinho, seu gado, sua plantação, e resumindo, ela está solteira até agora. Acontece que começam a acontecer no começo do filme uma série de fatos que vai chegar ao ápice dessas três atrizes aqui, a Grace Gummer, a Miranda Otto e a Sonja Richter, né, enlouquecerem, entre aspas, né? No decorrer do filme você vai ver que não é loucura. Trazendo para os dias de hoje, você vai perceber ali que elas estão com uma depressão profunda, uma sofre ali de alucinações, como se tivesse esquizofrenia e tudo mais. Então é mais questão de saúde mental, mas que não é loucura, né, propriamente dizendo, mas naquela época era loucura, né? E depois vão se dando os fatos, o porquê de cada uma dessas mulheres enlouqueceu. No começo do filme, há um tornado, como é sempre constante até hoje nos Estados Unidos, desde aquela época, tornados, furacões, e um tornado, ou um furacão, não sei, destrói o gado, destrói as plantações, vem a peste, mata o gado. Uma dessas mulheres que enlouquece porque ela se vê aí numa situação de conflito, de miséria, porque o furacão destruiu as plantações, a praga destruiu o gado, matou todo o gado e eles ficam se alimentando. Ali o marido começa a entrar em depressão, tem duas filhas pequenas, e aí ele não sabe como vai dar alimento para os filhos, vão morrer de fome ali, os filhos, resumindo, ela enlouquece. Aí tem a outra que pega o seu filho também, por conta de perder todas as plantações e perder gado, e a mesma questão, e pega o seu filho que nasce, vê que não vai ter como aquele filho sobreviver, enlouquece, tem um surto psicótico, joga o filho de cabeça para baixo numa latrina, o filho vivo, recém-nascido, sabe? Situações assim que transtornam a mente, deixam sequelas. E a terceira, porque ela foi estuprada desde adolescente pelo padrasto, a mãe foi acometida de varíola, e resumindo, a mãe ficou catatônica e o cara estuprava a filha na cama com a mãe catatônica ali do lado. Depois que a mãe morreu, o cara jogou
a mãe pra fora, na neve, continuou estuprando a filha. Resumindo, as três tiveram traumas terríveis na vida e ficaram loucas. A Mary Bicudy, ela não é que ela é incumbida, ela se voluntaria. Ali não tinha prefeito, não tinha nem xerife naquela cidade, no vilarejo ali, a coisa muito pequena. E eles resolviam entre eles. A religião falava mais forte ali do que a própria lei em si, a lei, digamos, jurídica, né? Como a igreja, a religião dominante ali na época era a igreja metodista, tinha um pastor metodista, uma igreja instalada no vilarejo, e eles resolviam tudo. O povo era metodista, né? Era a religião dominante do lugar. Então eles resolviam tudo na igreja. Então foi feito um sorteio, caiu o sorteio num dos maridos daquelas mulheres de uma daquelas mulheres que enlouqueceram, só que esse cara não era bem quisto no vilarejo, porque era tido como mau caráter, e temia-se que, ao transportar as mulheres, que a missão da pessoa que fosse sorteada era transportar essas mulheres para o outro lado do estado, em uma cidade maior, onde tinha sede dessa igreja metodista, cujo pastor e esposa teriam mais recursos para cuidar dessas mulheres que estavam supostamente loucas, lunáticas. Só que caiu a sorte sobre esse cara e ninguém quis que esse cara fosse. Resumindo, a Mary Bicudy, interpretada pela Hilary Swank, ela se voluntaria. No começo o povo fica cismado porque é uma mulher, mas depois o padre fala, não, mas você é uma mulher independente, forte, tudo que o homem faz, você se atira tão bem quanto o homem, você cavalga, você planta, você ara a terra. Resumindo, concordaram que ela fosse, e aí ela é incumbida dessa missão quase impossível, né? E aí ela vai até um cocheiro ali do vilarejo, o cara tinha feito uma carroça fechada com madeira de lei, e é nessa carroça que ela vai transportar as mulheres. E no decorrer dessa missão meio que suicida, de uma mulher levar mais três mulheres lunáticas praticamente para o outro lado do estado, né, sozinhas, acaba que acontece uma gama de situações inusitadas, e é isso que traz riqueza, que traz aí uma riqueza maior ao filme. O primeiro a ser encontrado por ela no meio do caminho é o personagem de Tommy Jones, interpretado pelo Tommy Jones, o Jeff Bridges, que é um desertor, né, do exército norte-americano da época. E ele se intitula que ele era oficial da primeira companhia dos primeiros dragões e tal. Ele desertou porque não aguentou mais aquelas atrocidades do exército. É um cara que vive a vida dia após dia e não quer saber de nada. Ele está ali sentado em cima de um cavalo quando ela encontra ele no caminho e com a corda no pescoço. Se o cavalo sai, resumindo, iam enforcar ele, não tiveram coragem, deixaram ele em cima do cavalo para que, se o cavalo se movesse, ele fosse enforcado, porque ele tinha invadido a casa de um cara e tal, expulsaram ele lá de lá a tiro. Resumindo, em troca de ser liberto, a Mary Bicudy pede que ele jure que ele vai ajudá-la a atravessar o estado, levar as mulheres, explica a situação, e ele jura que sim e tal, que queria ser salvo. Ela salva ele e aí começa a jornada dos dois. E aí é legal porque aí tem aqueles conflitos de guerra do sexo, sabe? O cara é um cara meio, não tá nem aí pra nada, quer ver dia após dia, é um cara que, tipo, ele só tava fazendo aquilo pelo dinheiro que a Mary Bicudy ofereceu pra ele, $300 e tudo mais. E é um cara que tá nem aí pra nada. Ele é um cara bem prático, é isso, aquilo é aquilo, preto é preto, branco é branco. Já a Mary Bicudy, ela é muito emotiva, enquanto ele é prático, ela é empática. Ela se importa com todo mundo, quer ajudar todo mundo. Aí fica aquele conflito entre os dois. E no decorrer desse trajeto vão acontecendo inúmeras situações inusitadas. As mulheres estão ali loucas, não conseguem nem urinar direito, tem que levar as mulheres para urinar. Aí ele vai, leva uma das meninas para urinar. Aí ela não consegue nem se abaixar. Ele, meu Jesus Cristo, aí abaixa a calçola da mulher, vira o rosto, pede para ela urinar. E sabe essas situações meia louca, meia cômicas e tristes ao mesmo tempo? E tem situações em que uma das mulheres, ela tem uma boneca, que ela perdeu o filho, né? Ela perdeu três filhos para difteria, que ela já tinha, e o quarto ela abortou, então ela enlouqueceu, entrou na depressão profunda e ficava com a boneca ali, que, como se fosse a filha dela. Aí a outra ficava, a que era estuprada, ficava repetindo a frase: Deus vai te matar, porque era o que ela falava quando estava sóbria ainda pro padrasto: Deus vai te punir, Deus vai te matar. E aí ficou essa frase na cabeça dela, ela fica falando pra Mary Bicudy ali, a personagem Hilary Swank, o trajeto todo: Deus vai te matar. Essas mulheres, galera, são a cereja do bolo desse filme. Embora a Hilary Swank
e o Tommy Lee Jones, para mim, sejam ótimos atores, né, entregam bem os seus papéis ali. Quando essas mulheres entram em cena interpretando as supostas loucas, cara, você olha assim e fala, ah, realmente são loucas. Cara, essas mulheres são perfeitas no olhar perdido, nas falas repetitivas, nas atitudes inusitadas. Você pensa que elas são loucas mesmo. Essas mulheres roubam a cena quando elas entram em cena, elas roubam a cena. E aí vão acontecendo, que não estou dizendo, no decorrer do filme, várias situações inusitadas. Tem uma parte que eles estão dormindo, é inverno, aí eles vão atravessar para o outro lado do estado, aí atravessam o inverno, tem que se abrigar em cavernas, passam frio. O pão que o diabo amassou. Aí tem uma parte que essa menina da boneca, que é a mais nova das três mulheres loucas, foge. Eles acordam, não encontram mais ela. Aí o Tommy Lee Jones vai rastrear pelas pegadas, acha ela já na garupa de um cara lá, né, em cima de um cavalo. Um cara que tava com uma caravana próxima já passou a mão nela, ela tava agarrada na frente do cara. Aí o Tommy Lee Jones tenta convencer o cara a devolver, que ela é louca, o cara não quer. Aí os dois acabam disputando, brigando entre si. O cara morre porque o Tommy Lee Jones mata o cara, recupera a mulher. Aí tem outra situação em que ele tá quase chegando nessa cidade de destino, onde vai entregar as mulheres na sede da Igreja Metodista da outra cidade, vão cuidar delas. Aí na entrada da cidade tem um hotel luxuosíssimo, não querem hospedar por discriminação. O dono do hotel, todo pomposo, diz que é porque vai receber empregadores, mas não é. Na verdade é que as mulheres eram loucas, estavam sujas, ele estava sujo também, embora ele tivesse dinheiro para pagar. Não querem. Aí ele sai praguejando, vai embora, amaldiçoa o dono do hotel, pega as meninas, pega a carroça e vai embora. Resumindo, elas estão morrendo de fome, ele também acabou a comida. Aí ele divide o último pedaço de biscoito, eu acho que tem com elas, fala, fiquem aqui, fiquem quietinhas, procurem dormir que eu vou procurar alguma coisa pra gente comer. O que o cara faz? O Tommy Lee Jones volta pro hotel, entra pelos fundos, se depara com a camareira e fala, moça, é melhor você sair daqui. Ele pega uma lamparina e já toca fogo, joga na escada. Explode lá, querosene. Aí começa a pegar fogo na escada, o dono desce, ele dá um tiro no pé do dono. Ele toca fogo no hotel. Tranquilamente ele toca fogo no hotel, que é de madeira, 2 andares. Pega um leitão defumado, coloca debaixo do braço, monta no cavalo e sai tranquilamente. O hotel pegando fogo, ele vai lá, dá alimento para as meninas. Quando ele chega nessa igreja metodista, que encontra a Meryl Streep, que participa no final do filme, o pastor não está. Aí ele apresenta as moças para Meryl Streep e tal. E aí deixa elas ali. Aí os R$ 300 estava... Tem um plot twist nesse filme. Eu vou voltar agora. Tem um plot twist nesse filme que acabou comigo. Eu vou falar o plot twist porque é com spoiler mesmo. Esse filme já é bem antigo. Se você não assistiu, veja. Vale a pena mesmo com spoilers. Acabou comigo. A Mary Bickard, praticamente, não é que ela se oferecia, ela propunha casamento pros caras, porque os caras não queriam pedir ela em casamento. Ela já queria ter filho, queria ser multifamília, era uma metodista, uma protestante ali, fiel, e queria ter filhos. Ninguém queria casar com ela. Ela propôs pro George Breezer, o personagem de Tommy Lee Jones, no decorrer do trajeto, o casamento. Ele falou que não queria, pelos mesmos motivos, que ela era turrona, que ela não tinha atrativo, blá blá blá. Aí ela apela, e de noite ela tira a roupa e vai querer deitar com ele. Ela acaba deitando com ela e tal. Fizeram amor ali. Quando acordam, ela não tá normal. O que você pensa? Ah, já fez amor, vai se lavar, né? Vai tomar banho no rio próximo. Ele pega o cavalo, vai procurar ela. E quando ele se depara com ela, ele tem uma feição neutra. Você pensa, pô, ela deve estar no rio, ele tá encantado. E não é. A mulher se enforca, galera. Ela não aguentou a pressão. Ela se enforcou. Ela se enforcou. Ela já tava ali naquele turbilhão de emoções, de ter que cumprir aquela missão, e ficou com medo de não conseguir levar as mulheres, não conseguir cumprir a missão, não poder ter filhos, não casar, ninguém queria ela, rejeitada toda a vida, ela se enforca. Aí o George Bridges, o Tommy Lee Jones, quer abandonar as mulheres, não consegue, porque quando ele atravessa o rio, as mulheres vão atrás dele e se apegam a ele. Resumindo, ele leva ela e no final, voltamos agora pro final, ele entrega elas e pega o dinheiro que tava quando ele vai enterrar a Mary Bickard. Ele vê que o dinheiro que era dele estava no avental dela. Ele pega o dinheiro e resolve ficar na cidade, toma um bom vinho, faz um terno sob medida, um fraque, conhece uma menina de 16 anos que está descalço e troca uma ideia com essa menina, compra um sapato para essa menina. Resumindo, ele vai embora na balsa que veio, que para chegar no centro da cidade tinha que atravessar a balsa. Ele vai embora, mas ele manda fazer uma placa entalhada Mary Bickard, Deus a amou e a recolheu para ele, que ele ia voltar para colocar no túmulo da Mary Bickard.
Só que aí ele começa a cantar e dançar, que eu já tava meio bêbado, o pessoal com o bandolim tocando na balsa e tal. E um dos caras do nada chuta a placa pra dentro do rio e o filme acaba. Cara, esse filme é sensacional. Esse filme te traz várias questões para você refletir, como a questão da saúde mental, a questão do cumprimento da palavra, tanto a Mary Bicard que não cumpriu a palavra porque se suicidou, não aguentou a pressão, mas ele, que ninguém dava nada, que era um cara que não tava nem para nada, que só queria o dinheiro, assumiu o compromisso da palavra de honra dele, por isso que o nome do filme é Dívida de Honra, e ele leva as mulheres, cumpre a missão, foi pelo dinheiro, foi, mas foi porque ele cumpria a missão também, porque ele ia abandonar as mulheres, não abandonou. Cara, o filme é sensacional, traz a questão da saúde mental, como eu disse, né? As mulheres ali com depressão profunda e tudo mais. Confira o filme. A questão da discriminação, né? Quando eles são rejeitados no hotel. Eu recomendo. Dívida de Honra é um filmaço.